Olá, iluminados, como vocês estão? É um prazer estar aqui nessa troca com vocês. Que maravilha saber que você daí, eu daqui, a gente vai trocando experiências de vida e vai assim se ajudando, né? E encontrando o caminho da felicidade, né? Porque o importante não é o ponto de chegada, o importante é o processo. Então a gente pode ter uma vida muito mais leve. E é muito bom quando a gente transmite aquilo que a gente aprendeu para outras pessoas. É muito bom saber que, de certa forma, a gente ajudou alguém. É gratificante. É uma gratidão imensa, né? Ser ajudado e poder ajudar. Eu considero como egoísmo você descobrir que algo foi bom para você e você não contar para outra pessoa. Apesar de que a gente vê, né, por aí, a gente não vai julgar, porque tem pessoas que é a história da vida, não permite ela transmitir o ensinamento, né? Timidez, cada um tem seus motivos, né? Mas é muito, é, quero dizer que é muito mágico quando a gente troca aquilo que foi bom para você e você diz para o outro para que ele faça também. E aí fica bom para todos os envolvidos, né? Então, hoje eu tô aqui para dizer para você o quanto, né, a minha vida mudou depois que eu conheci essa filosofia do Ho'oponopono, né? O mantra do Ho'oponopono. E assim que eu comecei a praticar, eu não sabia explicar, mas foi tantas melhoras na minha vida, tantas melhoras, tanta coisa mudou, que eu ficava assim impressionada. E você, quando começa a praticar, você não consegue mais parar. Então, se eu tô no banheiro tomando banho, eu tô dizendo, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, eu sou grata. Quando acordo de manhã, já tô dizendo, durante o dia. Nem sempre dá para fazer o Ho'oponopono completo, né? As 108 repetições, mas assim, sempre que eu posso, eu tô fazendo porque foi uma prática que fez muitas limpezas na minha vida. Como foi maravilhoso, como eu sou grata a Deus por ter encontrado essa filosofia de vida, né? Que é o Ho'oponopono. E é o que eu tenho dito aqui para vocês, né? Só façam. É tão simples que a gente pensa que não vai funcionar. É muito fácil. Então, eu me vi um tempo perdida, né? Eu estava completamente perdida, sem. Como diz no ditado, eu estava sem chão. De repente, meu casamento de 22 anos acabou. Não era um casamento bom. Mas era tipo o costume, né? De eu estar ali com aquela pessoa de lado. E quando eu me vi só, eu pensei que eu não ia dar conta. Eu, eu adoeci, eu... Foi horrível, foi horrível. Eu fiquei com muitas dívidas, né? Porque ficou somente o meu salário e eu tinha que administrar para que o salário desse para tudo, para pagar as dívidas e, enfim, fazer as compras do mês, sabe? Então, assim, não foi fácil. De forma alguma não foi fácil. Mas eu fui sempre uma pessoa de muita fé e eu sempre pedi a Deus para me iluminar, para me ajudar. E eu não sei como te explicar. Eu encontrei o canal de Beth Russo. E quando eu encontrei o canal de Beth Russo, ela ensinava essa prática de Ho'oponopono. E no começo, eu não quis praticar porque eu pensei que era algo de religião e eu tinha muito medo de me envolver sei lá, em outra religião que não fosse a minha, que a minha religião é católica, né? Eu sou de origem católica. E eu pensava que era misticismo e de forma nenhuma eu queria praticar o Ho'oponopono. Mas com o tempo eu pensei, eu vou fazer, né? Fazer por fazer. Eu não fiz com nenhuma intenção de que ia me melhorar em nada. Eu fiz por fazer. Aí eu comecei a praticar o Ho'oponopono. Minha gente, como eu mudei.
como as coisas ao meu redor mudaram, como tudo começou a dar certo. Eu comecei a sobrar dinheiro, porque era esse, na época, o meu maior problema, né? Eu devia em todos os lugares que vocês possam imaginar. Eu devia em bancos, em vários bancos, em vários cartões de crédito. Eu fiquei muito desorganizada. Você sabe, quando você desorganiza a mente, né? A sua vida toda desorganiza. Olha, eu fiquei numa situação, para resumir a história, que eu cheguei a dormir num colchão no chão, que a minha cama se quebrou e eu botava um colchão no chão. E detalhe, o ventilador que eu tinha quebrou também. E para não ficar tão quente o quarto, eu dormia com a porta do quarto aberta nesse colchão no chão. Mas era tanto calor que eu me acordava de madrugada molhada de suor e com muita dor de cabeça por causa do calor. E os meus filhos, que eu tenho um casal de filhos, eles me ofereciam a cama deles, né? Mãe, durma na minha cama, mas eu não me achava que eu tinha esse direito. Eu não me sentia bem, sabe? De ter que dormir na cama dos meus filhos. Eu falava para mim mesma, é uma questão de honra. Um dia eu vou comprar uma cama para mim. Então eu fiquei nessa situação de dormir num colchão no chão. E com a prática do Ho'oponopono, eu fui me fortalecendo, eu fui pagando as dívidas, a minha geladeira foi ficando super cheia. Eu comprei outra geladeira porque a minha deu um problema e eu não queria mais consertar porque ela já tinha sido consertada, né? Eu já tinha dado uma chance a ela, porque conserto de eletrodoméstico não é barato. E quando você faz 2 consertos, às vezes é dinheiro de você dar entrada no outro novo. Então, como eu já tinha consertado uma vez, eu não quis mais ficar com ela. E eu lembro que eu dei a segunda chance. Consertei pela segunda vez, mas aí já não fiquei mais com ela. Eu vendi pelo um preço bem barato, né? Ela começou a funcionar de novo, funcionou muito bem. Eu vendi, até hoje essa pessoa nunca voltou para me reclamar, a pessoa que comprou. E eu comprei outra geladeira maravilhosa. Sabe essa geladeira top, de linha, que eu pensava que eu nunca ia ter? Que na época, quando eu comprei, custou R$ 4.000. Se hoje em dia R$ 4.000 já é um bom dinheiro, imagina no tempo que eu comprei. Eu acredito que eu comprei ela no ano 2017, não tenho bem certeza, né? A gente tá em 2026, então era uma geladeira que quando eu vi o comercial dela na televisão, eu gostei de imediatamente, né? Só que eu pensei comigo mesma que eu nunca iria poder comprar uma geladeira daquela. Mas Deus realiza nossos sonhos, né? E quando eu fui na loja um tempo de promoção, de Black Friday, eu fui ver preço de geladeira, eu escolhi uma lá qualquer, né? Que na época que eu pudesse pagar, dessa geladeira simples, comum, eu escolhi, a moça disse, vamos lá para cima preencher lá a nota, né? Lá em cima, vamos, em outra sala. E quando eu cheguei lá, a moça simplesmente perguntou para mim, por que você não leva uma geladeira inverte? Aí eu disse para ela, eu lembro, eu nunca vou esquecer isso. Eu disse para ela, inverte? Ah, minha filha, inverte é um sonho. Ela disse, mas tá um preço tão bom. O gerente daqui comprou uma pessoa lá da sua cidade comprou outra, pagou à vista. Tá um preço tão bom, veja. Aí quando ela me mostrou o preço que estava, inverte, era o mesmo preço da outra que eu tinha escolhido. Aí eu imediatamente fiz a troca e disse, não, eu quero a inverte. Ela disse, tem um detalhe, a senhora vai esperar chegar, porque não temos aqui na loja, vai demorar uns 15 dias para essa geladeira chegar na sua casa. Aí eu pensei, eu já esperei até aqui, por que não esperar 15 dias, né? Então eu fiquei comprando carne, verdura, de pouquinho em pouquinho, para não estragar. O meu filho arranjou um frigobar emprestado de um colega dele, né, pra gente colocar um pouquinho de água gelada para fazer suco,
gelo, sabe? Meu filho arranjou esse frigobar, eu colocava um pouquinho de carne nela e, enfim, se passou os 15 dias e a minha geladeira chegou. E eu não estava em casa quando ela chegou, só estava minha filha e eu recebi a ligação do meu filho. Ele disse: manhã, a sua geladeira chegou. Eu quero ver, mãe, onde é que a senhora vai, como é que a senhora vai fazer para encher essa geladeira. Ele disse a mim no dia, eu nunca esqueço. Ele disse: olha, prepare dinheiro, viu, para a senhora encher essa geladeira. Gente, desde o dia que eu comprei ela até hoje, ela nunca ficou vazia. Ela é grande, enorme. Vocês sabem de qual é a geladeira que eu tô falando. Eu não me lembro agora quantos litros ela tem. Mas assim, tem uma que é menorzinha do que a minha. A minha já é o modelo de uma maior. E ela nunca ficou vazia. Olha, ela fica tão cheia que às vezes é uma dificuldade para mim fechar. Você pode pensar assim: que exagero, né? Para que tanta coisa? Mas assim, eu gosto, eu acho bonito. Se você não gosta, tudo bem, né? Tem pessoas que é minimalista, só compra o necessário, tá tudo certo. Mas assim, é um prazer, sabe? Porque eu já tive geladeira vazia e eu sei como é triste. Eu já tive armário vazio. Chegava um dia assim, por exemplo, como é dia de sábado, né? Era costume lá onde eu morava as pessoas ir fazer feira, porque era um sítio distante um pouco da cidade e dia de sábado tinha um carro que levava as pessoas para feira. Então só era uma vez na semana. Então o pessoal também desse sítio eles recebiam por semana, o salário deles, ele recebia por semana. Então, todo mundo aproveitava e ia fazer as compras da semana, né? E eu vim desse mundo aí. Então, as pessoas só faziam compra uma vez na semana. E quantas vezes no sábado eu não ia na feira, porque eu não tinha dinheiro. Quantas vezes eu não tinha nada no meu armário no sábado para comer. E essa semana eu estava sentada ali na mesa pensando: meu Deus, quantas vezes eu fui no roçado onde a minha ex-sogra plantava, né? Para pegar milho quase seco, aquele milho que sobrava do roçado que ela plantava para vender e sempre sobrava lá alguns milho, aquele que ela não tinha muito interesse, aqueles pequenininhos, sabe? Que os caroços não estavam tudo perfeitinho, que a gente chamava lá no lugar que a gente morava de milho banguelo, mas só que tinha passado da época de colher e eles estavam praticamente secos. Aí ela deixava que era para fazer ração para os animais, sabe? Para dar aos bezerros, ao cavalo. E eu ia no roçado pegar aquele milho. E eu botava na panela, né? Tirava os grãos, botava na panela, botava um pouquinho de óleo e um pouquinho de sal e era esse o meu alimento. E eu não tinha coragem de ir na casa dos meus pais, né? Dizer que eu não tinha comida. E também eu era casada nesse tempo, o meu ex-marido ele trabalhava, mas só que o dinheiro ele não gastava, não usava para fazer a feira, né? Ele gastava fora de casa. Então é isso. Então, hoje em dia eu tenho essa geladeira muito cheia, eu agradeço muito a Deus. Eu tenho um armário muito cheio, eu agradeço muito a Deus. Eu tenho guarda-roupa muito cheio, porque eu não tinha isso. Sabe, eu tenho cama. Hoje em dia eu tenho ar-condicionado. Eu acho que dá até para vocês verem aí no vídeo, né? O meu ar-condicionado. O quarto da minha filha também tem ar-condicionado. Ano passado eu dei um ar-condicionado. No dia do aniversário do meu filho, eu dei de presente a ele. Eu tô contando isso aqui para você porque isso não é nada, né? Isso é o material. Mas assim, é o reflexo do que tem dentro de nós, né? Da limpeza que Deus fez em mim com o Ho'oponopono e da vida que eu vivo hoje, comparando com aquela que eu vivi. Então, eu não sou nenhuma estudiosa dessa filosofia do Ho'oponopono. Eu não vou dizer a você que eu sou uma estudiosa do caso. Eu leio algumas coisas, vejo na internet. Eu descobri por um acaso, né? Como eu contei para vocês, através do canal de Betty Russo. E funcionou de uma forma tão grandiosa para mim, que eu ensino a todo mundo que eu posso, né?
porque não, nem sempre a gente pode ensinar o que a gente sabe, né? Para as pessoas não levar para outro lado, não pensar como eu pensei, que era místico, ou que ia afastar você de Deus, que era coisa de religião, né? Então, assim, não é para qualquer pessoa que a gente tem a oportunidade de ensinar, mas sempre que eu posso, eu digo às pessoas, né? As pessoas que eu conheço, o quanto é grandioso você praticar o Ho'oponopono. A limpeza que faz na sua vida. Aí você sabe que quando você limpa toda aquela escassez que tinha dentro de você, é claro que você se alinha com o Todo-Poderoso e tudo começa a fluir, sabe? O que estava parado começa a fluir. Então, eu paguei dívidas, né? Olha, eu fiquei em paz comigo mesma. Olha, foi tantas curas, tantas maravilhas, sabe? Hoje eu sou outra pessoa. Se você vê aqui os primeiros vídeos que eu gravei, você por si mesmo você pode comparar. Se você visse a casa que eu morava antes com a casa que eu moro hoje, aí você ia ver, vale a pena praticar. Então, a pessoa que eu sou hoje, muito mais confiante, sabe? Uma pessoa cheia de paz, de calma, a minha casa é uma tranquilidade. Pessoas boas se aproximaram de mim, bons relacionamentos. Tudo, tudo, tudo na minha vida mudou. Então, eu desejo para você que tudo na sua vida mude, que você se alinhe com o Criador, né, do céu e da terra, que você limpe em você memórias que você nem sabe que existe, né? Porque eu despertei a minha consciência, né? Foi um despertar. Eu tava, como diz o ditado, dormindo e agora eu acordei. E o Ho'oponopono, ele é incrível. Ele é incrível, ele é incrível. Então, que você tenha uma semana maravilhosa, que você pratique essa limpeza de Ho'oponopono e que você mude o que tem dentro de você, porque só assim você vai mudar a sua vida fora. Para que as mágicas, os milagres aconteçam fora, é preciso uma mudança dentro. Então, vale a pena você tentar. Faça como eu, dê esse passo, sabe? Não, não queira mais seguir nesse mesmo caminho que você vem seguindo sempre. Se a sua vida não estiver bem, né, do jeito que você gostaria que ela tivesse, então é preciso uma mudança dentro de você. Então, que essa mudança comece hoje e depois você me fale nos comentários como você estava e como você está. Você vai ter muitos milagres para contar. Deus te abençoe.